Oi, Juliana. Oi, Oi, boa Noelle. Oi, noite. tudo Boa bem? noite. Bom, gente, hoje estamos reunidas aqui, doutora Juliana, geneticista, doutora Noelle, oncologista clínico, para a gente falar um pouquinho de teste genético. Meu nome é Yara, eu sou mastologista, todas nós somos da equipe Preciore, e aí a gente vai ter aqui um bate-papo bem legal. Eu vou começar abrindo com algumas perguntas, e aí, à medida que as dúvidas forem surgindo, eu vou deixar aqui as perguntinhas de vocês anotadas, para que a gente possa ir comentando no decorrer da live, tá bom? A ideia é que a gente fique em discussão durante uma hora de live, que é o tempo permitido pelo Instagram, tá? E aí, eu vou começar falando um pouquinho em relação, puxando um pouco a sardinha para o câncer de mama, né? Né, Juliana? A gente sabe que a Juliana trabalha com tudo que é tipo de doença genética, mas a gente vai enfatizar um pouco aqui do câncer de mama. É importante que todo mundo saiba que o câncer de mama não é uma doença essencialmente hereditária. Na maioria dos casos, a doença acontece ao acaso. Independente das mulheres terem ou não câncer de mama na família, isso não quer dizer que a doença que seja um alto risco de ter a doença, ou que caso a doença aconteça, ela vai ser necessariamente hereditária, né? Mais ou menos entre 10% e 20% dos casos apenas de câncer de mama são considerados hereditários, e aí a gente tem que saber quando identificar esses casos, é por isso que a gente vai conversar hoje com a Juliana e com a doutora Noelle, e o que fazer quando a gente detecta um risco aumentado. Eu vou começar com a Juliana. Juliana, tudo bem, Juliana? Tudo Eu bem? Boa quero noite. Que bom estar com vocês, né? de Esse novo, horário né? top, 9 horas da noite. Diga, Exatamente. Juliana, pergunte. eu vou começar com o básico. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o teste genético. Bom, então, o teste genético, quando você me pede para falar especificamente em termos de câncer de mama, né? Porque o teste, são vários testes que existem dentro da área da genética médica. Quando o foco é predisposição hereditária, e aí assim, é bom a gente falar que a pessoa não herda o câncer, ela herda uma predisposição genética para apresentar um câncer. E então esses testes, eles vão buscar detectar se essa pessoa tem variantes de predisposição. E essa variante ela pode ter sido herdada ou pode ter começado nessa pessoa, né? Então nem sempre vai ser herdado. Mas o teste em si, hoje em dia a gente faz uma coleta super simples, né? Pode ser de sangue, como um exame de rotina, ou pode ser feito um teste com coleta de suave oral. Agora, é claro, não adianta eu coletar e mandar para o exame de rotina, que não vai vir a resposta, né? Então eu tenho que solicitar o teste mais adequado, dependendo do perfil, do histórico, tanto daquela pessoa, como também da família. Então, a gente pode até escolher um gene, dependendo do histórico, pode ser que tenha uma informação muito específica para a gente pensar em uma síndrome específica de predisposição hereditária ao câncer, mas pode também, muitas vezes, a gente optar por painéis, né? Então, hoje em dia, existe o teste mais utilizado atualmente, é o sequenciamento de nova geração, que foi o teste que possibilitou baratear, né, mais e melhor deixar acessível esses exames para a maioria das pessoas que buscam essas respostas, né? Então, quando você fala que cerca de 10% aí, talvez alguns trabalhos mostrando um pouco mais, né, de pacientes aí com predisposição hereditária ao câncer, e isso quando a gente fala dos principais genes, né? Porque atualmente já tem mais de 300 genes aí associados a uma predisposição hereditária. Então, quando a gente começa a falar desses outros, talvez sim, talvez aumente a quantidade, né, de pessoas que a gente vai ver que teria já uma predisposição. De todo modo, a gente pode, assim, sobre o teste é isso, né? Então, a coleta é super Sim. simples,
Agora mais o acesso, né, em termos de custos. Então, o que a gente estava comemorando é que agora, finalmente, parece que nós vamos conseguir fazer isso também para o paciente usuário SUS, né? Porque pelo rol da ANS, que para quem tem plano de saúde, já é assegurado para várias condições. É claro que tem uma diretriz de utilização dos tais exames, né? Então, a pessoa tem que preencher alguns critérios para fazer o teste genético. Mas essa acessibilidade Sim. É que está mudando agora. A gente sabe que há tempos atrás era um teste extremamente inacessível para a maioria das pessoas e a gente vem percebendo assim, uma mudança na acessibilidade, no custo relevante. Mas assim, uma pergunta importantíssima, que eu acho que é o que a maioria das mulheres tem dúvida, né? A maioria das pessoas tem dúvida. Eu vou perguntar para a Noelle. Noelle vai começar ajudando a gente aqui nessa perguntinha. Noelle, quem são as pessoas que precisam fazer esse teste? Como é que a gente deve selecionar as pacientes, as mulheres que devem fazer o teste? Porque a gente sabe que o teste não deve ser feito para qualquer pessoa. Não é todo mundo que precisa se submeter a esse tipo de exame, né? Como identificar? Isso mesmo, Yara. Então, é importante enfatizar e destacar aquilo que vocês falaram, assim, só aproximadamente 10 a 20% dos pacientes que têm câncer vão estar relacionados à hereditariedade. A grande maioria não vai estar relacionado. Então, aquela grande questão que todas vocês, como médicas, já devem ter ouvido falar no consultório de vocês, eu não entendi por que eu tenho câncer se ninguém na minha família tem. Então, é um comentário que ele não é correto fazer, porque a grande maioria é espontâneo de fato, ele ocorre relacionado a hábitos de vida, relacionado a causas esporádicas e não ao fator genético. Então, a grande maioria dos pacientes entram no nosso consultório achando que vão ter uma resposta na hereditariedade e não é bem assim. A grande maioria é esporádico. E em relação à questão de todo mundo deve fazer o teste genético, não. Aquele paciente que não tem câncer, ele não tem indicação de fazer o teste genético. Então, a identificação, a investigação, ela se inicia pelo paciente doente, pelaquela pessoa que tem câncer, trazendo para o câncer de mama. Quais as situações que fazem com que a gente indique, com que o oncologista no consultório indique que o paciente faça o teste genético, que passe pela doutora Maria Juliana, médica geneticista. São aqueles pacientes com câncer de mama em idade jovem, abaixo de 45 anos, pacientes com câncer de mama triplo negativo, por ser um subtipo mais agressivo, ele tem mais relação com mutação BRCA1, principalmente, e mutação BRCA2 e outras alterações, outras mutações genéticas também. Então, o paciente com câncer de mama triplo negativo abaixo de 60 anos, história de câncer de ovário na família, principalmente parentes de primeiro grau, história de câncer de pâncreas e de próstata, câncer de próstata agressivo, porque nós sabemos também que câncer de próstata é uma doença extremamente comum no sexo masculino e que não é qualquer câncer de próstata, mas sim aquele câncer de próstata agressivo, aquele, história familiar de câncer de próstata agressivo, que são doenças que podem estar relacionados à mutação do BRCA. E agora, mais recentemente também, a gente tem tido terapias-alvo, como o olaparib, que é um inibidor de PARP, que para que a gente possa indicar esse tratamento, a gente precisa testar o nosso paciente. Então, para indicar essa medicação, eu preciso que o meu paciente tenha sido testado. Antes de eu indicar o olaparib, eu já vou ter tido outros benefícios, que a gente ainda vai falar mais na frente, de ter testado esse meu paciente, como benefício na indicação da cirurgia, na indicação do tratamento de quimioterapia, no aconselhamento genético, enfim. Então, a gente precisa
selecionar esse paciente que vai ter uma indicação de teste genético. Não é para todo mundo. A gente não está te ouvindo. Yara, A gente não está te tá ouvindo, Yara. você. Sim, eu tinha desabilitado o microfone. Então, o teste ele pode impactar na vida do paciente de várias maneiras, né? Tanto na forma de prevenir a doença, como rastrear uma doença, como tratar a doença do ponto de vista da quimioterapia, como a Noelle colocou, do ponto de vista da cirurgia, a gente, ao decorrer aqui da live, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas no dia a dia, o que acontece muito é aquela paciente que chega extremamente angustiada no consultório, dizendo assim: eu estou com muito medo de ter câncer. Primeiro, porque eu estou sentindo uma dor na mama, e aí a minha mãe, a minha avó, a minha tia tiveram câncer de útero. E aí a gente tem que conversar com essa mulher que não é qualquer história de câncer na família, como a Noelle colocou, né? Ela apontou os casos que mais chamam a atenção. Não é qualquer história de câncer de família que vai aumentar o risco para câncer de mama. A gente sabe que o câncer de útero, ele não só não tem relação com o câncer de mama, como ele tem uma relação com a infecção pelo HPV, que propicia um risco maior para a doença. E é importante a gente falar isso aqui, porque falam demais de câncer de colo de útero na história, né, da anamnese, quando a gente vai fazer a primeira consulta da paciente, elas chegam realmente achando que isso tem um risco. O câncer de útero não é a mesma coisa que o câncer de ovário. O câncer de ovário, sim, a história de câncer de ovário na família pode chamar um pouco mais atenção para o risco de câncer de mama, assim como a história de câncer em pessoas do gênero masculino. Então, se eu tenho um caso de câncer de mama em homem na minha família, isso vai me chamar mais atenção. Se eu tenho alguém que teve câncer de mama bilateral na família, principalmente se essa mulher for jovem. Então, se eu tenho parentes, principalmente se forem vários parentes de primeiro grau que tiveram câncer na família, câncer na irmã, na mãe, na filha, né? Então, esses casos são os casos que vão chamar mais atenção e que vão influenciar aí na decisão sobre realizar ou não o teste. Alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Eu acho importante, Yara, a gente destacar em relação ao câncer de útero. É muito importante na anamnese e é importante que a gente está com todas essas pessoas aqui nos ouvindo, saber diferenciar de qual câncer de útero nós estamos falando. Se você estiver falando do câncer do colo do útero, esse é HPV relacionado e tem a ver com hábitos sexuais, com a infecção por HPV. Já o câncer de endométrio, ele pode ter relação com a genética, sim, mas ele é um câncer mais raro, ele não é o que a gente vê no nosso dia a dia com mais frequência. Uhum. Sim, e daí eu acho que o que é importante também... O que é importante também é a gente lembrar o paciente de levar os anatomopatológicos, né, da parte do que tem de diagnóstico no familiar, para a gente esclarecer qual é o tipo de tumor, de preferência também saber que idade que o paciente estava na hora do diagnóstico, né, naquela época do diagnóstico, era uma pessoa realmente jovem, e aí para cada tipo de tumor, a gente vai ter uma idade mais frequente. Então, nem sempre a regra é abaixo dos 45 anos, como é para câncer de mama, né? E, por exemplo, o triplo negativo também, a gente vai se preocupar mais com o paciente abaixo de 60 anos, com a paciente, né? E frisando isso que você falou, né? Então, tem tipos de câncer que são muito raros, então, como câncer de ovário, vai ser em qualquer idade. Vamos esperar a Noelle voltar para a gente... A Noelle caiu. Sim, tem uma perguntinha de volta, aqui. Bem-vinda. Oi. Tem uma perguntinha aqui da Orladari, acho que é Olardari, esse nome que tem aqui. Ela diz assim, que a irmã dela morreu de câncer de mama
duas primas também tiveram câncer, É a, e ela é a, tem... Yara, é a paciente Realina, a sua paciente. Ela está Ah, bem eu não consegui participativa. ler Seja aqui. bem-vinda, Realina. Bem-vinda, Helena, minha paciente, é verdade. Então, a irmã teve câncer, duas primas tiveram, e ela tem BIHARDS 3. Ela, então, provavelmente a gente acompanha esse BIHARDS 3 aqui dela, né? E ela pergunta se isso é um indicativo para ela realizar o teste genético, se ela tem que fazer um teste genético. O que você me diz, Noelle? Eu indicaria o teste genético, porque ela tem parentes de primeiro grau com câncer de mama e as duas primas tiveram câncer De mama. de mama também. Então, Não foi isso, Alina? parentes de primeiro grau com câncer de mama, então eu encaminharia, principalmente a gente precisa saber qual era a imunistoquímica delas, qual era o perfil imunistoquímico para a gente poder reforçar a nossa indicação. Mas com 3 parentes de primeiro grau com câncer de mama, eu indicaria sim a avaliação da geneticista. E importante, na Pressiore, a gente faz essa testagem e a Maria Juliana vai poder falar melhor sobre isso para a gente. Ei, Ju, nesse cenário da Realina, o que você acha? Quais são as outras informações que também são importantes para você considerar a decisão de fazer o teste? Qual tipo de teste vai ser realizado? No caso dela, que teve uma irmã que teve câncer e duas primas que tiveram câncer de mama. Eu não entendi bem. Todas elas têm alguém que teve o câncer e está vivo? A irmã dela morreu de câncer de mama. Pois é. Então, assim, a primeira realmente é um histórico importante, né? Porque são parentes, a irmã é parente em primeiro grau, e as primas, se forem filhas de algum dos irmãos do pai ou da mãe dela, seriam parentes em terceiro grau, né? De todo modo, tem que saber se também o histórico familiar é do mesmo lado. Então, são duas primas, são pelo lado da mãe ou pelo lado do pai? Né? Então, quando a gente fala em hereditariedade, a gente tem que lembrar que essa predisposição, ela pode sim estar vindo de ambos os lados, né? Tanto paterno quanto materno, mas isso é bem mais raro. Então, quando a gente vai ver o histórico, é muito comum a gente ver essa história de agrupamentos familiares, né? Então, é importante a gente saber em que idade que foi o diagnóstico, como a gente estava falando, porque se a irmã dela teve o câncer depois de 60 anos, 15% da população tem o câncer de mama, né, nessa época pós-menopausa, após 60 anos. Então, da população feminina, né? Exatamente. E a princípio, então a gente tem que saber as idades, mas o ideal é sempre fazer o teste inicialmente pela pessoa que teve o câncer, como a Noelle disse. Infelizmente, nem sempre esse parente próximo está com condições de fazer o teste, às vezes porque foi há muito tempo, às vezes porque foi a óbito, né? A gente tem muito paciente que vem por causa do histórico da mãe, que também é parente de primeiro grau, né? Então, muitas vezes a gente não tem essa pessoa disponível. Então, o que a gente explica para a paciente é que assim, o teste ele pode ser feito, só que tem as limitações, né? Então, se você faz o teste em uma pessoa que tem o câncer de mama e você encontra uma variante de significado conhecido em outras famílias, então mesmo que essa pessoa não tenha o câncer de mama, mas se essa variante já está bem definida na literatura, a gente consegue entender que aquilo significa uma predisposição hereditária. Mas digamos que eu peça o teste para um gene só, ou até o painel de principais genes, mas a gente não está fazendo a leitura nem do DNA completo da pessoa, a gente não está fazendo uma análise de genoma completo, que inclui aí 20 mil genes, né, mais ou menos, e nem está fazendo o sequenciamento de nova geração. Ele é uma técnica que ele faz a análise dos exons, que são as regiões principais ali que a gente chama de codificantes. Mas o que é principal para a maioria das famílias não quer dizer que seja principal para a sua, né?
Então, tem algumas famílias que a alteração genética de predisposição está numa região que a gente chama de intron, né? Ou numa região que está fora ali dessa que é analisada no teste padrão. E por isso, quando a gente faz um teste genético em uma pessoa que não tem história pessoal de câncer, e esse teste ele vem normal, eu não consigo afastar, né, completamente. Então, ele é um teste que é, digamos assim, inconclusivo. Eu não consigo dizer para aquela paciente com certeza que ela não precisa se preocupar com isso mais do que a população geral, tá? Então, para isso, às vezes, a gente usa aqueles modelos, né? Então, existem também alguns modelos que a gente fala sobre testes empíricos, que são aqueles empírico no caso de que a gente faz por histórico de outras pessoas que têm também histórias de familiares, história de época da menstruação, que seria a questão da exposição ao estrogênio, né? Então, quando que foi a menopausa, quando que foi a questão da primeira menstruação, para a gente calcular essa ideia, quantos filhos teve, a gente sabe que existe o estudo que fala que é fator de proteção, né? Você ter filhos, amamentar, né? É fator de proteção para câncer de mama, por essa questão possivelmente relacionada ao tempo de estrogênio, né? Mas, inclusive, tem alguns estudos que falam também que para as predisposições hereditárias, né, para, por exemplo, BRCA1, talvez não seja tão importante assim o tempo de exposição. Então, assim, é tudo muito variável, mas eu acho que o foco aqui para essa tua paciente, né, é que ela até pode vir para consulta, a gente explica isso melhor, mas tem chance de, se a gente fazer diretamente o teste no DNA dela, que não tem histórico pessoal de câncer, não quer dizer que a gente vai conseguir uma resposta de certeza. Certo. Eu vou responder aqui uma parte ainda da pergunta da Realina, que também é a pergunta da Márcia. Um exame, que é um exame de imagem da mama, com resultado de BIRADS 3, gente, significa, o BIRADS 3, a gente teve a live anterior, né, na semana passada, BIRADS 3 significa um achado, provavelmente benigno, que deve ser acompanhado. Isso não tem nenhuma relação com o câncer, nem direto, nem indiretamente, e não se deve indicar nunca um teste genético por causa de um BIRADS 3, tá bom? Então, não há nenhuma relação entre as alterações BIRADS 3 e necessidade ou indicação de se fazer o teste genético, tá bom? A gente tem várias perguntas, eu estou anotando, a gente vai conversando um pouquinho e eu vou tirando algumas dúvidas. A Priscila perguntou, ela disse que teve câncer de útero e se ela tem um risco maior, se ela precisa fazer um teste genético por causa disso. É aquilo que a gente comentou, ela teve câncer de colo uterino. Se for só esse o dado, se for só essa informação, por esse motivo ela não tem indicação de fazer o teste, tá bom? Temos mais uma pergunta aqui da Conceição. Ela disse que o tio teve câncer de próstata e ela foi a primeira pessoa na família, vou perguntar para a Juliana, tá, Ju? Ela foi a primeira pessoa na família que teve câncer de mama. Então, o tio teve da próstata. Você indicaria, só por essas informações do teste genético, para essa paciente? A princípio a gente vai precisar daquelas informações importantes, né? Que é a idade, que foi o diagnóstico, qual o tipo histológico do tumor, né? Que vocês já comentaram. Então, eu preciso saber a imunistoquímica e também, provavelmente aí no caso do câncer de próstata, o anátomo patológico também vai ser importante para a gente definir se teria indicação ou não. Então, o ideal é fazer uma consulta, né? De todo modo, são parentes próximos. Assim, a gente sabe que em cerca de 20% dos pacientes tem pelo menos um agrupamento familiar. Então, é muito comum uma pessoa que tem câncer, você chegar e procurar saber, vai acabar encontrando algum parente, principalmente, né, se você for considerar aí os parentes em terceiro, quarto grau, você vai acabar encontrando parentes com câncer também, né? Até porque a gente costuma dizer que esses danos ambientais que o nosso DNA vai sofrendo com o passar do tempo, com as nossas exposições, seja ela
tabaco, por exemplo, que a gente sabe que tem milhares de substâncias, né, cancerígenas, e assim tem vários outros mutagênicos. Então, assim, o câncer, ele de certa forma, ele é um processo do envelhecimento. É muito comum quando você vai vivendo mais tempo, que você, se você conseguir ter uma vida saudável, sem hipertensão, sem diabetes, né, sem outras complicações, sem acidentes de trânsito que te façam ter problemas aí, outros, né, outras causas de óbito, é possível que venha desenvolver um câncer em alguma época da vida. Claro que a gente tem comportamentos também que são de proteção, né, mas esses 20% que tem um histórico na família, e no mínimo a gente já fica, é um sinal de alerta para a gente procurar mais detalhes na informação. Então, qual que é a idade do diagnóstico, qual que é o parentesco, né? De que lado da família que é esse parentesco, e qual que é o tipo de tumor. Então, o anátomo patológico, como a gente comentou, facilita muito aí para a gente, enquanto clínico, né? Analisar melhor a situação, se foi feito imunistoquímica. Então, tem alguns estudos hoje que falam em assinaturas do tumor. Tem uns estudos muito interessantes hoje que mostram para a gente que aparentemente tem alguns tumores aí que a gente já consegue detectar qual que é a assinatura de como que começou aquele tumor, qual foi o gatilho para que aquela célula comece a se transformar em tumor. A gente vai, tô anotando as perguntas, tá, gente? Eu vou respondendo. Mas antes de responder as perguntas, eu vou fazer algumas perguntas também para as meninas, porque pode ser a mesma dúvida de vocês, tá? Só resumidamente o que a gente já vem conversando. Não existe um fator único que leva ao câncer de mama, consequentemente, são fatores isolados, a gente leva em consideração inúmeros fatores, tanto para solicitar o teste, como para considerar uma paciente de risco maior ou menor. Teve uma das meninas aqui que disse, nossa, amamentei 3 anos e meio, sou o primeiro caso de câncer na família. Ela tem 38 anos. O fato de ter amamentado, a amamentação é um fator protetor? Sim, mas só esse fator, isoladamente, não quer dizer muita coisa. Então, às vezes, o paciente ele tem hábitos de vida saudáveis, tem uma alimentação equilibrada, faz atividade física, teve vários filhos, amamentou, não ingere bebida alcoólica, e tudo isso que eu estou listando para vocês são fatores de proteção, né, para o câncer de mama. Cumpre todos os fatores direitinho e, no final das contas, tem o câncer de mama. Assim como existem aquelas pessoas que têm uma vida completamente desregrada, não tem nenhum cuidado e nunca vão desenvolver a doença. Então, é uma doença que está relacionada a muitos fatores protetores e de risco, mas a gente não consegue, por si só, ter o controle de tudo. Que a gente pode fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, que é ter o máximo de fatores protetores possíveis para que esse risco reduza, mas ele nunca vai ser eliminado pelos cuidados que a gente vai ter ao longo da nossa vida. Juliana, acho que é importante destacar, né? Eu acho que é importante, só aproveitando que você falou isso, Yara, que assim, também não se desestimulem de ficar fazendo todos esses fatores de proteção, de estimular a amamentação, de atividade física, de manter o peso corporal adequado, porque a obesidade é um fator de risco, porque no câncer de mama existem os fatores modificáveis e esses fatores eles estão na nossa mão, né? E a gente pode modificar, por exemplo, diminuir a obesidade, diminuir fatores de risco, e tem os fatores não modificáveis, por exemplo, entrar a menarca ser muito cedo, uma menopausa tardia, maior tempo de exposição, esses são fatores que a gente não escolhe e que acabam sendo fatores de risco para o câncer de mama também. Agora a gente está falando do que não exatamente da hereditariedade, não do fator genético, mas a gente está falando de fatores que podem aumentar o risco e que a gente não consegue modificar.
Então, os modificáveis, que a gente tenha nota 10, que a gente faça tudo certinho. Os não modificáveis, infelizmente, nós não vamos poder mudar. É diferente do câncer de colo uterino. Se você for vacinado, se você tiver sexo com proteção, se você não se expor ao HPV, você está 100% livre de ter um câncer de colo do útero. Mas o câncer de mama já não é assim. Você pode fazer tudo certinho, isso vai diminuir o risco da doença, mas isso não é 100% de garantia. É isso, só puxando o gancho assim para reforçar, né, nessa mesma linha de raciocínio. Então, quando você coloca que tem alguns fatores que não são modificáveis, esse é o fator genético também, né? Então, de certa forma, a sua primeira menstruação, que é a menarca, ou a menopausa, que é a última menstruação, elas são com componentes em geral, né? Claro, existem fatores ambientais também que influenciam isso, mas em grande parte são fatores genéticos. E quando a gente fala em estudo genético, em análise genética para uma predisposição ao câncer, eu costumo sempre falar para o paciente, olha, a genética trabalha com prevenção. Então, não adianta você achar que você se esconder alguma informação do seu DNA de você, que você vai deixar de tê-la, né? Então, para a gente vir para esse mundo, a gente vem com esse genoma, que é individual, é único, né? E esse é um fator que a gente não vai modificar. Então, quando a gente faz um teste genético, é importante que a gente esteja ali disposta a entender melhor qual essa bagagem genética que a gente tem, se tem uma predisposição para desenvolver ou não, porque aí sim, nesses casos, você vai ter que, de preferência, se preocupar desde cedo em se poupar, em não se expor tanto a coisas que às vezes a gente fala, mas tal pessoa fumou a vida inteira e nunca teve câncer. Mas esse provavelmente não vai ser o teu caso se você tem uma predisposição genética. Então é muito importante, no caso, eu sempre falo, eu brinco com as famílias, eu falo assim, olha, sabe aquela história de fazer uma horta comunitária, uma horta familiar, né? Assim, a gente não sabe, a maior parte das coisas que fala sobre alimentação são rumores. Mas, assim, em geral, a gente fala, olha, dê preferência para um alimento, né, mais fresco, sem ser enlatado, sem ser embutido, de preferência aquela coisa não muito industrializada, né? Então, assim, e aí pode ser uma realidade. Assim, em vários países existe a horta do bairro, né? Então, por que não fazer uma horta específica para a família? Por que não cuidar melhor do seu sistema imunológico? Então, a gente estava aqui falando que a gente pode vir a apresentar um câncer. Muitas pessoas têm células cancerígenas que surgem do mesmo jeito que a gente pega infecções. E nós temos um sistema de defesa que vai fazer com que nem sempre eu entre em contato com alguém que está transmitindo algum vírus ou alguma bactéria e eu vou apresentar aquela infecção. A mesma coisa quando a gente fala de câncer. Então, tudo bem, eu estou lá com uma célula que tem uma predisposição, veio um fator externo que fez com que ela se transformasse ali na célula inicial de um tumor. Então, esse tumor, inicialmente, ele pode ser benigno, né? Então, quando a gente fala lá do BIRADS e tal, geralmente a gente está falando de tumores benignos, né? Não quer dizer que ele vai se transformar em um tumor que vai invadir, porque quando ele invade, ele causa a doença que a gente chama câncer, né? Então, quando a gente fala nesses tumores, eles podem sim surgir. É muito comum, você faz um ultrassom de tireoide, está lá, cheio de cisto. Muita gente tem cisto de tireoide, a doutora Noeli pode comentar para a gente um pouquinho, né? Existe também algumas síndromes, não o BRCA1, BRCA2, mas existem síndromes de predisposição a câncer de mama que estão relacionadas a câncer de tireoide, como já foi comentado sobre o câncer de endométrio, que também pode estar relacionado. Alguns outros tumores, né, que, por exemplo, alguns tumores raros em cérebro, ou mesmo leucemia, que nem sempre, né, que não é um tipo de câncer tão raro. Mas, enfim, então tem vários tipos de tumor que pode acontecer, mas esses tumores benignos, principalmente se eles são iniciais, muitas vezes se a gente tem um sistema imunológico competente, funcionante, né, ele vai sanar isso. Hoje, inclusive, eu acho que fica legal, Noeli, comentar para a gente uma área muito interessante do tratamento oncológico hoje, que é a imunoterapia, né? Eu acho que tem várias coisas aí vindo
nessa linha, né, de tentar fazer uma marcação no tumor para que o seu sistema imunológico reconheça e faça um desempenho melhor em termos inclusive na hora do quimioterápico, ao invés dele afetar todas as células do seu corpo, você tentar marcar o tumor e ter menos efeitos colaterais daquele tratamento. É interessante você ter mencionado isso, porque assim, na imunoterapia, o que é interessante é que aqueles tumores mais agressivos, eles vêm tendo uma resposta melhor com a imunoterapia. Isso tem mudado a história natural dessas doenças como o melanoma, por exemplo, que até 10 anos, 12 anos atrás era uma doença extremamente agressiva, hoje a gente tem respostas completas com a imunoterapia e isso tem tudo a ver com o estado imunológico do paciente, a resposta do paciente. Tumores quentes como melanoma, câncer de pulmão, tem mudado completamente a história natural e tem se beneficiado bastante do uso da imunoterapia. E dentre os cânceres de mama, aquele mais agressivo é o que mostra alguma resposta. Aqueles tumores receptores hormonais negativos e HER2 negativos, tumores triplo negativos, são aqueles que mostram alguma resposta. Já os tumores com receptor hormonal positivo, que costumam ter o melhor prognóstico, ele já não tem uma resposta satisfatória, os estudos são negativos em relação ao benefício da imunoterapia. Então, E Noelle, desculpa te interromper. Eu vou começar a fazer aqui umas perguntinhas das meninas, está se acumulando. Aí eu vou ficando nervosa, vai me dando uma agonia. Fica à vontade. Eu só queria só um minuto assim, lembrar que a gente não está falando só de câncer de mama e ovário hereditário, mas é importante a gente lembrar de Lifraumene, de Lynch. Então, o quanto é importante a prevenção. Então, a gente não está só focado no câncer de mama e ovário hereditário. Existem outras síndromes que o câncer de mama vai estar aumentando a predisposição a outros tipos de câncer. Só aproveitando o que a Juliana falou. Então, vamos lá fazer um intensivão para responder todas essas perguntas. Uma pergunta importantíssima que eu preciso que... Vou perguntar para a Juliana. Juliana, paciente fez o teste. Digamos que fosse... Eu quero que você fale duas coisas para mim, já respondendo uma pergunta do pessoal também. O custo, qual é o custo real desse teste? E digamos que fosse um teste aberto, que todo mundo pudesse fazer o teste. Seria saudável isso para a população? Como a gente tem que lidar com o resultado desse teste? Isso é muito importante a gente comentar. Eu queria que você falasse um pouco do aconselhamento genético, da interpretação do teste e do custo. Certo, essa pergunta é longa, deixa eu me organizar. Bom, então assim, hoje em dia tem algumas, inclusive existem publicações, né, sugerindo que todo mundo, por ter um câncer de mama, pudesse ter acesso ao teste por causa da questão dos custos que vem baixando realmente, né? Então, vem baixando quanto? Para a gente ter uma ideia, antes com o Sanger, quando foi mapeado o genoma, né, no ano de 2000, eram milhões, né, para fazer um genoma. Hoje, o genoma completo, a gente consegue aí na faixa de 20, 30 mil reais. Mas isso, então, é se você quiser fazer uma análise completa do genoma, para a qual a gente ainda não tem subsídio. Então, esse é uma das coisas onde a gente esbarra na questão do fazer um teste completo do seu DNA. Porque a gente ainda não tem como interpretar tudo. A gente até pode fazer uma leitura, mas analisar, a gente ainda não entende tudo. Né? Então, não adianta se fazer uma análise do DNA completo para todo bebê que nascer, tá? Então, assim, hoje tem versões, né, que são mais enxutas, digamos assim, que diagnosticaria a maioria das doenças genéticas, como o exoma. Então, o exoma completo, ele foi lançado no Brasil em 2016, se não me engano, por uns 12 mil reais, se não me falha a memória. E atualmente a gente consegue esse exame na faixa de 4 mil. Tá? Então o exoma completo ele vai fazer a análise de cerca de 20 mil genes que a gente conhece hoje,
só que não de todo o DNA, só aquela parte que a gente chama de codificante, que é a parte que vai ser traduzida na formação de proteínas do nosso organismo. Então, esse genoma completo, teoricamente, a gente pode fazer também, né? Quem fala assim, R$4.000 parcelado em 10 vezes, que é o que costuma ser oferecido, eu quero fazer para o meu filho. Mas então, quando a gente fala nesses testes, a gente está falando de várias doenças genéticas que hoje não têm ainda um tratamento muito bom. E aí a gente pode discutir, tem várias questões éticas de se fazer ou não, mas enfim, eu acho que cada vez mais a gente vai conversar mais sobre isso, e hoje em dia já tem artigos que falam sobre você fazer testes genéticos em pessoas com o primeiro tumor, ou, vamos falar, por exemplo, de perdas gestacionais. A cada 6 pessoas que engravidam, uma tem um aborto. E a gente antes só fazia os testes, investigava a causa do aborto depois que a pessoa já tinha perdido 3 gravidezes, né? Que aí a gente chamava de aborto habitual. Atualmente, as pessoas já fazem a investigação a partir do 2º aborto, né? Mas já tem quem defenda que se faça a investigação no primeiro. Por quê? Porque causa ansiedade, a pessoa quer saber se é algo que pode se repetir ou não, até porque tem aquela questão do luto, né? Sim. Então, eu acho que já deu para entender. Pois eu acho que já deu para entender. Então, voltando para o câncer de mama, existem hoje os painéis, né? A gente pode fazer, a princípio, o painel que custa hoje de principais genes, ele custa aí na faixa de R$1.000, né? 1.500, por aí, tá? Mas, em geral, você vai fazer, aí vai depender do tamanho do painel que você vai estar escolhendo, né? E no caso, você tem que entender todas as limitações desse teste, é o que a gente conversa geralmente presencialmente. E uma das coisas que a gente comenta é que a maior parte das pessoas com câncer vão manifestar esse tumor na vida adulta. Então, quando eu vou fazer um teste genético, normalmente, como o DNA é uma propriedade minha, o ideal é que eu tome essas decisões, né? Então, por causa disso, a gente orienta que as pessoas a serem testadas para câncer, via de regra, se aquela síndrome de predisposição a tumor se manifesta só na vida adulta, que espere completar os 18 anos, né, ou a maioridade. Agora, se for uma síndrome, como por exemplo von Hippel-Lindau, né, que tem manifestações às vezes aí na criança, ou o próprio Li-Fraumeni, que pode abrir com um quadro de câncer adrenocortical, né, e que são síndromes, no caso da Li-Fraumeni, ela tem a ver também com câncer de mama, e pode ser que sim, que tenha pessoas que tenham que se beneficiar de fazer o teste mais cedo para organizar o quê? Não só aquelas questões de hábitos de vida, mas também o rastreio, né? Então, os exames para você fazer uma detecção precoce, aí Noeli pode comentar para a gente um pouco mais, mas em termos de rastreio, detecção precoce, a gente sabe que tumor hoje, quanto mais cedo você diagnostica, que é uma coisa que vem fazendo a gente preocupar muito agora com essa história de pandemia, porque as pessoas estão deixando muitas vezes aquela dorzinha, aquele incômodo em algum lugar para deixar para depois, né? E aí muitas vezes, e sem falar nos exames de rotina, né? Que a gente fala do tal do check-up, né? Então é muito importante a gente buscar esse diagnóstico precoce, e no caso das famílias que têm uma predisposição hereditária, a gente faz um rastreamento baseado em protocolos internacionais específicos a depender do gene. Então, cada gene vai se manifestar, se expressar principalmente em alguns tecidos. Então, não é porque a pessoa nasceu com aquela predisposição, que ela tem aquela variante em todas as células do corpo, em todos os trilhões de células do corpo dela, que ela vai ter uma chance de ter um tumor em qualquer tecido. Então, essa chance ela é maior em alguns tipos de tecido, dependendo de qual que é o gene que a gente está falando. Certo. Bom, eu vou responder aqui algumas perguntas. E aí a gente vai dar seguimento a alguns tópicos que a gente tinha tentado programar de falar. A Merilan está perguntando se ela pode ter tido um câncer por mutação, já que ela teve câncer aos 24 anos. Uma idade muito precoce, né, Merilan? Então, normalmente, as mulheres que têm a doença nessa idade, a gente indica investigação, sim. Concordam, meninas?
Sim, tem direito, Sim, inclusive, segundo o rol, né, da ANS, é cobertura obrigatória. Nesses casos de câncer de mama abaixo de 35 anos, se faz o teste genético sem história familiar, sem anátomo patológico, não interessa o resto, basta a idade tão precoce assim. Então, se você teve um tumor tão cedo, você tem direito, ainda que você não tenha história na família, tem direito a fazer o teste, sim. Certo. A e aí acho que Rubenice, é ela importante a diz. gente dizer por que que é importante fazer o teste genético, né? Além de saber qual a melhor cirurgia para oferecer para ela, o rastreamento que vai ser necessário para os familiares, caso ela tenha um teste positivo, uma mutação patogênica confirmada. Então, é esse o objetivo do teste, né? O teste não é só, eu tenho a mutação, isso tem a aplicabilidade clínica, tanto para ela quanto para os familiares. Sim, e aí eu acho que convém, Yara, já respondendo essa pergunta que eu sei que é de muita gente, a gente falou que a princípio a pessoa que não tem tumor não faria o teste, mas nesse caso, se você é familiar de alguém que tem uma variante conhecida, uma variante patogênica, né, que sabidamente leva à predisposição hereditária, a partir dos 18 anos, via de regra, como eu comentei, você tem direito, sim, né, a fazer o teste e já entraria a partir dessa idade em alguns protocolos aí de rastreio, dependendo de qual que é a variante. Certo. A Rubenice, ela disse que teve um câncer de mama. A mãe dela teve um câncer de ovário, faleceu por causa desse câncer. Depois a irmã dela também teve um câncer de mama, está em tratamento, e perguntou se seria interessante que elas fizessem o teste. Também entraria no critério, né, já que com essa quantidade de parentes em primeiro grau, aí a pessoa que tem câncer de mama, com vários casos assim, né, mais um parente, na verdade, se pelo menos um dos casos, mesmo que você teve o câncer de mama depois de 60 anos, se algum dos teus familiares próximos, né, teve câncer de mama em idade precoce, entraria também nos critérios diagnósticos. Tá? Só que o ideal é a gente começar a fazer o teste pela pessoa mais jovem na família que teve o câncer de mama, porque existem casos também em que a variante não vai ser a mesma relacionada nas duas pessoas, ou talvez aquela pessoa que teve com a idade mais avançada, talvez não tenha a variante que está passando na família. Então, assim, é muito importante a gente ter alguns pilares aí de quando a gente vai fazer o teste e de como interpretar os resultados. Mas existem, para quem tem plano de saúde, né, existe a diretriz da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, se você coloca lá o que o meu plano deve cobrir, você vai encontrar lá não só a consulta de aconselhamento genético, porque esse aconselhamento genético é um procedimento, né? Então, você tinha me pedido, eu acho que eu não falei muito sobre o aconselhamento, mas ele é um processo, na verdade, que é feito por uma equipe multiprofissional e vai desde aquele diagnóstico, né, correto de que está acontecendo em termos de variante genética relacionada a alguma doença, e a partir do momento que você tem esse diagnóstico, a gente pode falar sobre o manejo, os testes terapêuticos disponíveis, o que existe de pesquisa, tem várias coisas, várias situações hoje que você poderia participar de um protocolo de pesquisa, e tem também a questão de você orientar sobre os riscos de recorrência. Então, muitas vezes, as mães vêm fazer um teste depois de anos se tratando para o câncer de mama, e aí alguém fala, olha, mas você teve jovem, você pode ser que algum dos teus filhos, né, precise dessa informação. E aí me aparece a senhora de mais de 60 anos que já trata, né, há vários anos aí, que já teve às vezes até alta, né, da oncologista em relação à cura daquele primeiro tumor. E aí a gente lembra que, olha, por mais que você esteja aqui preocupado com seus filhos, mas sempre que a gente faz um teste desse, a gente está falando sobre a chance de ter mais de um tumor na mesma pessoa.
Então, tem que ter, inclusive, um preparo psicológico para fazer esse teste, porque a gente vai estar falando que, olha, no teu caso, que você teve esse tumor, você está acompanhando com o oncologista e tem essa expectativa de cura desse tumor, né? E como a gente falou, que quanto mais cedo diagnostica, maior a chance de realmente ter a cura desse tumor, desse câncer, né? Mas a gente tem que lembrar que tem a outra mama, que tem o ovário, que tem outros tecidos que teriam uma chance aumentada, dependendo do gene que a gente identificar a variante, que a gente vai ter que fazer esse manejo, né? Então, o aconselhamento genético, ele vai em toda essa parte de orientação, também aos familiares em risco. Então, em geral, a maior parte das síndromes de predisposição hereditária a câncer, elas são herdadas da forma dominante, né? Então, isso quer dizer o quê? Que 50% de chance tem os teus familiares em primeiro grau de ter aquela variante também, né? Então, muitas vezes a gente encontra aquela pessoa com uma variante, e você vai ver na família, né? Encontra vários outros casos que também precisariam daqueles cuidados e que tem trabalhos aí mostrando que às vezes a pessoa fala, olha, eu fiz esse teste, encontrei a variante no BRCA1, e aí a gente sabe que a chance de um câncer de ovário é de cerca de 50%. Então fala-se, olha, uma das opções é você fazer a salpingoforectomia, né, para reduzir o risco de câncer de ovário, de tuba uterina ali e de peritônio. Mas aí, quando você faz essa cirurgia, tem vários trabalhos que mostram no anátomo patológico que a pessoa já estava com câncer ali inicial, né? Então, é muito importante a gente lembrar que essas cirurgias, elas são redutoras de risco no ponto de que pode ser que, inclusive, né, você fazendo uma cirurgia dessa, você descubra que já estava o tumor ali presente. E é isso de uma forma bem precoce, que ainda não dava para ver, né? Então, eu estava olhando, até recentemente, eu acho que uns 5% dos casos aí, em alguns trabalhos, fala de quem fez a salpingoforectomia, que estava lá um tumor, que é o tumor de ovário, que inclusive é muito mais difícil de você notar, de você diagnosticar precocemente, porque os ovários, eles ficam mais escondidos, não são tão expostos como a mama, você não consegue palpar, e não tem os testes tão bons de rastreio, né? E talvez aí eu acho que vale a pena também, Noelle, comentar um pouquinho sobre essa questão do diagnóstico do câncer de ovário. Eu queria que a Noelle falasse um pouco do rastreio e do que muda no tratamento quando a gente tem A gente já está nos últimos minutos, a gente está com 55 minutos de live, a ideia é que a gente encerre aqui com mais ou menos 1 hora. Então, eu queria que a gente já começasse a concluir falando um pouco do que muda no rastreio e no tratamento, viu, Noelle? Só falando aqui para algumas meninas que estão fazendo algumas perguntas, que muitas dessas últimas perguntas que estão sendo feitas a gente respondeu já ao longo da live. Essa live depois vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, vocês podem rever, tá? A gente não vai conseguir ter tempo de responder absolutamente tudo, mas a maioria das perguntas que já estão sendo feitas aqui no final foram respondidas antes, tá bom? Vamos lá, Noelle. Então, vocês querem que eu fale do rastreamento naquela paciente com mutação patogênica confirmada, é isso? E do tratamento. Só um comentário breve. Então, o objetivo da gente testar, a gente encontrando a mutação de câncer de mama e ovário hereditário, uma mutação BRCA1 ou 2, isso inclui algumas outras mutações, a indicação de cirurgia redutora de risco na mama contralateral naquela paciente que vai iniciar o tratamento. Então, quando o paciente tem um alto risco de ter uma mutação, muitas vezes a gente opta por iniciar por quimioterapia para que dê tempo da paciente ser testada, para que se defina o tipo de cirurgia que essa paciente vai fazer. Em relação à quimioterapia, a gente não tem nenhum estudo que confirme diferença em sobrevida global, mas a gente sabe que as pacientes que têm mutação do BRCA e pacientes triplo negativos, elas se beneficiam mais em fazer, por exemplo, platina durante o tratamento de quimioterapia. E em relação ao rastreamento,
essas pacientes, a Yara vai poder falar melhor ainda do que eu, que é mastologista e que faz isso diariamente no consultório, a partir dos 25 anos, de 25 a 30 anos, a indicação de ressonância das mamas, não é isso, Yara? Não só da ressonância, como da mamografia, dependendo do tipo de mutação. Tem aquelas mutações que, na verdade, por exemplo, em Fraumeni, a gente até contraindica a mamografia, porque uma mutação que é radiosensível, a gente evita a radiação da mamografia, enquanto que em algumas outras a gente começa o rastreio precoce com a mamografia a partir dos 25 a 30 anos, dependendo do tipo de mutação. Então, a paciente mutada, só para ter uma conclusão aqui do que a gente tem comentado, quando a gente tem um resultado de teste genético positivo para uma mutação, isso vai mudar a vida da paciente e da família dela, certo? Então, a gente precisa ter realmente muito um preparo psicológico para lidar com o resultado desse teste, sabendo que a rotina vai toda ser modificada dali em diante. O rastreio vai ser diferente, a forma de se prevenir, né, de fazer os exames, e a ideia de que você pode ter um risco maior de ter uma doença. É claro que o objetivo do rastreio é tratar de maneira precoce caso a doença apareça, ou, em alguns casos, até evitar, diminuir o risco da doença acontecer, mas nem todo mundo está preparado psicologicamente para isso. Às vezes, a ideia de que você pode ser multada e pode ter um risco maior de ter um câncer pode afetar de uma maneira importante a qualidade de vida. Então, nem todo mundo está preparado para fazer um teste e ter um resultado positivo. Isso é importante também na decisão sobre o teste. Do ponto de vista cirúrgico, a gente tem a cirurgia redutora de risco, que é a mastectomia profilática, que se chamava de profilática, hoje a gente prefere chamar de redutora de risco, que é indicada para algumas pacientes com mutação, não é obrigatória, é indicada, a depender de cada caso e a depender, obviamente, da vontade da paciente, assim como a salpingoforectomia, que também, dependendo do tipo de mutação, pode ser feita reduzindo o risco de câncer de ovário, mas isso tudo tem implicações, né? Tirar uma mama vai reduzir o risco da doença, embora não vá eliminar esse risco, mas vão ter implicações que a paciente precisa estar preparada para isso também. A retirada dos ovários vai levar a uma menopausa que uma mulher muito jovem pode ter um impacto muito grande. Então, isso tem que ser muito discutido com a equipe médica e com a paciente, para que a gente decida o que é melhor para cada situação. Não existe uma regra, em cada caso a gente vai ter particularidades, em cada caso a gente precisa discutir. O risco, ele não é baseado, mais uma vez reforçando aqui, em um fator, em dois fatores, em um caso que teve na família, ou em dois casos que teve na família. Ele é baseado em vários fatores, desde a história familiar, ao tipo de câncer que aquela família teve, aquele familiar teve, a idade que teve. Então, são muitos fatores que a gente leva em consideração. Por isso, é tão importante a figura do geneticista, no caso aqui da doutora Maria Juliana, extremamente importante para que consiga fazer as orientações ideais, identificar o exame ideal e como lidar com o resultado daquele exame. Certo? Eu acho que a Noelle não conseguiu voltar, né? E aqui a gente completa a nossa 1 hora de live. Eu acho que é isso, acho que é só agradecer mesmo. Acho que é só agradecer mesmo pela essa oportunidade, que eu acho que é super válida a gente conversar sobre o assunto. E reforçar isso que você acabou de falar, né? Então, é um processo enquanto equipe multiprofissional que a gente vai organizar. E o ideal é que a pessoa tenha acesso a informações esclarecedoras para que ela possa enfrentar a situação da melhor forma possível, né? E a melhor forma possível é acrescentando não só dias de vida, mas qualidade de vida. Eu acho que é por aí, né? Então, assim, lembrar que o ideal é você, antes de fazer um teste, você se informar. Então, o aconselhamento genético ele é indicado pré-teste e também pós-teste. E, no caso, cada uma dessas implicações do que a gente for conversar
né? Se for para fazer alguma cirurgia redutora de risco, vai ter que ouvir a opinião também da equipe que vai trabalhar na cirurgia, né? Da mastologia, do ginecologista, no caso da salpingoforectomia, e no caso do tratamento daquele tumor em si, né, o oncologista é essencial. E muitas vezes ele também vai ficar responsável por esse rastreio, né, mesmo na pessoa sem o câncer, nesse acompanhamento a longo prazo. Então, assim, é tudo uma equipe multiprofissional, o preparo psicológico que você falou é fundamental também, então a figura do psicólogo, né, Noelle falou muito sobre a questão do fator de risco em termos de obesidade, então assim, educação alimentar é fundamental, o apoio do nutricionista, então toda a equipe multiprofissional que trabalha com essa, principalmente quando a gente fala em família, né, porque quando eu falo em teste genético, eu estou falando que pode sim ter começado naquela pessoa, mas a princípio, se tem uma forma de ser hereditário, se pode ser transmitido aquele risco, aquela predisposição hereditária, a gente vai falar que muitas vezes a gente vai encontrar uma família e repercussões para muitos membros daquela família. Então tem que ter todo esse suporte, sem dúvida. Ju, a gente vai encerrar, eu convidei aqui a Noelle, mas eu acho que ela não conseguiu voltar. Agradeço imensamente, foi muito bom conversar com vocês e com todos. Agradeço a Noelle também. Lembrando que a gente vai disponibilizar, lembrando mais uma vez, a gente vai disponibilizar a live lá no nosso canal do YouTube. E estamos aqui abertos também a outras perguntas que a gente puder ajudar. Vocês têm acesso aos nossos canais do Instagram. Lá, em relação ao teste genético, Maria Juliana está lá na Preciore atendendo. A gente também consegue fazer o teste por lá. Então, estamos aqui à disposição. Teremos um próximo encontro daqui a 15 dias, numa próxima live a gente vai divulgar aí direitinho para todo mundo. E foi um prazer. É isso, um prazer todo meu. Um abraço para todos. Um abraço, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.